Fala, meu lindo! Minha linda! Eu vou ficar mal acostumado assim, gente. Eu tô só com medo das últimas mensagens. Como vai estar os meus velhinhos aqui? Ei, lindo, eu tenho uma palavra de Jesus pro seu coração. Ai, isso, uma palavra pro teu coraçãozinho. Se você assistiu a última mensagem, a mensagem sobre, sabe, aumentar a fé, essa é sobre segurar a fé em alta. Entendeu? Que é a parte mais difícil agora. Porque o começo é lindo, mas agora é a hora que você entra na sala de espera. Não tem ninguém falando, não há motivação nenhuma, parece que acabou ali. Você não vai viver mais nada, você sonhou em vão, sabe? A gente vai caminhar. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e se prepare para essa mensagem. Mas antes eu vou dar só um recado muito importante, que é para que você saiba que toda semana, segunda-feira, aliás, se tem uma coisa que eu amo, é quando as pessoas me encontram e dizem: olha, toda segunda-feira, tá? 7 horas da manhã eu tô com você, toda segunda-feira, para você celebrar a Jesus comigo. Mais de 400 mil pessoas assistem uma mensagem no nosso canal do YouTube. Você pode celebrar o nome de Jesus por isso? Meu lindo, são 8 Maracanã lotado para ouvir uma palavra. Eu sei que você está pensando, é nada. Irmão, é loucura mesmo, é só Jesus. Mas isso não nasceu aqui, nasceu lá. A gente só trouxe os vasos. Amém? Eu tava falando, então curte o vídeo, rapidão, isso, curte rapidão, curte. Quando você curte o vídeo, o YouTube fala: nossa, que vídeo maravilhoso, vou mandar pra mais gente. Então curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Isso. E vamos pra mensagem. Eles é tão fofinho. Eles não estão perdendo energia, parece que estão renovando a força. Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz o seguinte: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país, da tua parentela e do teu pai, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei e farei o teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Eu quero que você olhe para alguns detalhes do que um sonho grande gera na vida de um homem. É interessante ver Deus dizer que vai fazer o nome de Abraão grande. Porque nós temos uma crise dentro de nós, ou uma falsa humildade, dizendo que nós não podemos alcançar esse lugar, porque na nossa cabeça é como se a gente estivesse competindo com Deus, ou se tornando de certo modo maior do que Ele. Então deixa eu te dar uma notícia: você pode ser o nome mais alto, mais poderoso, mais grande do mundo. Lembra do nome do homem mais rico do mundo, do homem mais famoso do mundo? Lembra? Agora coloca Deus no lado. Parece nada
Não tem como alguém ser maior do que Deus. O fato de o homem ser grande não torna ele nem perto da grandiosidade de Deus. Agora veja bem, para aqueles que enxergam um homem e esse homem for usado por Deus, o Deus desse homem será glorificado na terra. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero que Deus levante você. Eu quero que o seu nome seja grande na terra. Eu quero que você prospere como nunca. Eu quero que você vá a lugares que nunca ninguém foi, que você viva realidades que nunca ninguém viveu, para que quando a gente olhe para você, você diga: não foi eu, foi ele. Entendeu? Isso já tira um complexo da nossa vida. Você já viu que tem gente que não consegue ser elogiado? Se elogia e fala: não, imagina. Não, que isso, nada, imagina. Irmão, isso é besteira da nossa cabeça. Aprende a receber elogios e glorificar o Senhor. Não tenta desviar não, irmão. Fala: muito obrigado, foi Jesus que fez, maravilhoso, sinistro. Entendeu, irmão? A gente tem um complexo de inferioridade absurdo. Ei, lindo, teu pai é ele. Eu sei que é chato falar isso, mas ele é o nosso Pai, ele é o rei de toda a criação. A gente não é mendigo na terra não, meu lindo. A gente é filho dele. Ele nos chamou, nós somos a imagem, a semelhança dele. Se você prospera, o nome dele é glorificado. Se você vai longe, o nome dele é glorificado. Se você honra a tua família, o nome dele é glorificado. Então para com esse negócio de não é eu, não, irmão, é ele mesmo. Irmão, eu nasci numa cultura religiosa que receber elogio era está atacando contra a minha humildade. Tonto demais, irmão. Quem sabe que foi Deus que o chamou não se sente dono do elogio, mas parte daquilo que está glorificando o nome do Senhor Jesus na terra. Ô irmão, você não se liga, mas eu queria que fosse um crente que tivesse feito um foguete da ré. Não, irmão. O Elon Musk, oh my God. Eu queria que fosse aqui, ó, de São José do Rio Preto, São Paulo, Curitiba. Entendeu? Aí fosse dar entrevista, e aí, ao invés de ficar com cara de tom, ele fala assim: não, irmão, você não está entendendo. Um dia Deus falou comigo. Já pensou? Oh, meu Deus do céu. Irmão, eu não quero que o Jeff Bezos seja o homem mais rico do mundo. Eu quero que seja um homem cheio do poder de Deus, que olhe para as pessoas e diga: eu vou ajudar, eu vou abençoar essa causa, entendeu, irmão? Na mão do justo prospera, cresce, multiplica, transborda. Então tem que parar com esse negócio de achar que a gente não pode acessar lugares. Não, irmão, Deus chamou a gente para ir em lugar, nem que o foguete der ré, só com nós dentro aqui, ó. Irmão, pelo amor de Deus. Eu tenho um negócio dentro de mim, irmão. Pra mim, na minha cabecinha, os filhos de Deus têm que ir primeiro. Eu acho justo. Irmão, foi Deus que fez tudo, nós temos que ir lá primeiro. Vai voltar a viagem pra não sei aonde, pra Marte. Eu vou primeiro. Eu falo pra minha mãe uns negócios que ela morre de medo. Ela fica: fala uma coisa dessa, meu filho. Minha mãe, quando eu viajo de avião, minha mãe fica: ai meu Deus, tem que cuidar pra viajar nesses aviões aí que os outros têm aí que emprestam pra você. Isso aí capaz de cair. Eu falei: mãe, imagina que notícia. Até esses dias eu ia morrer atropelado por uma mobilete lá em Joinville. Você tá entendendo? Eu falo: minha mãe, minha mãe vai ver isso, vai me ligar: você tem que parar de falar essas coisas, menino. Ô mãe, já pensou eu poder... Porque eu creio na eternidade, mas eu vou deixar uma notícia, um clickbait maravilhoso. Imagina, morreu indo pregar o evangelho no outro lado do mundo. O avião, meu Deus, era dele. Já pensou se for meu mesmo? Aí acabou, aí vira tudo. Irmão, é que parece tonto, mas é porque os nossos sonhos ainda estão limitados àquilo que foi apresentado para nós na nossa infância. Eu estou querendo olhar acima do muro e dizer: Deus, qual é o próximo passo? O que o Senhor quer fazer no nosso tempo? Eu quero ser parte da revolução do amor que o Senhor quer produzir na nossa geração. Eu quero viver isso. Só que aí que está o negócio. O sonho é... Mas até chegar... Abraão recebeu uma palavra maravilhosa: eu vou fazer de ti uma grande nação. Só que para ter uma grande nação tem que ter um descendente. Sabe, esse é o negócio. Uma grande nação
não nasce de um ventre estéril. Uma grande nação nasce de um ventre fértil. Agora, a loucura é quando o sonho conflita com a realidade. E o conflito são dois senhores ouvindo uma palavra profética que através deles seriam benditas todas as nações da terra. E a loucura de tudo é imaginar que quando o sonho vem, é como se um limbo chegasse e não tem mais nada acontecendo. Agora é só sonho, decisão e nada mais. Não tem um lapso de esperança, não tem uma história legal para contar. E essa é a coisa mais difícil do ser humano, porque ninguém tem paciência para esperar nada nessa vida. Nós somos os seres mais impacientes da terra. A gente ouve áudio no 2x, meu lindo, e acha que demora. Eu tenho um amigo que ele fala tão lento que eu coloco no 2x, parece que ainda está no 1. É só um desabafo meu, não era para falar disso agora. Mas nós somos impacientes. A questão é, o que Deus faz no tempo que nós estamos esperando determina a maturidade daqueles que irão receber o sonho no futuro. Olha, de verdade, quando eu olho para Abraão, eu fico muito impactado com a história dele, sabe? Deus está movendo ele para uma terra que ele não conhece, que ele nunca viu. Eu vou levar você para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, você faz a mudança para um lugar que você não sabe onde você vai. Já é muito louco, não é? É muito doido. Eu vou te mostrar ainda no caminho. Quer dizer, para sair já, o posicionamento já é muito difícil. Já é horrível de imaginar que agora você vai ter que viver um negócio que nem de fato sabe para onde está indo. E Deus tem muito disso, sabe? Deus nos coloca realidades tão distantes que a gente não sabe nem o caminho que vai percorrer para chegar. A gente está tão perdido que diz, não, meu Deus, que loucura. Só que aí de repente esse homem levanta e vai para onde? Não sei, ele vai. Deus vai guiar o caminho dele. Deus vai fazer alguma coisa, e é uma fé inabalável. Deus vai fazer alguma coisa. Mas se você não se move, você nunca vai saber o que Deus iria fazer. Então o primeiro passo é esse posicionamento. Então ele se posiciona, ele decide, ele vai. Só que daí ele vai e não chega em lugar nenhum. Filho não nasce, essa terra não aparece. E aqui é um negócio que você diz, meu Deus, e o que eu faço enquanto nada acontece? E aqui é onde Deus começa a treinar você e você nem percebe. Sabe qual é a loucura de tudo? Algumas coisas demoram mais para chegar na nossa vida, para que o dia que elas cheguem, elas não roubem o nosso coração do Senhor. Eu vou ser mais específico com você, lindo. Quando você olha a história de Abraão, você vai seguindo a cronologia, e no final da história de Abraão, depois da realização, Deus ainda faz um teste que não estava no script. Deus fez Abraão esperar 25 anos por um filho. Quanto tempo? 25 anos. E no dia que o filho chegou, Deus pediu por ele de volta. Irmão, pelo amor de Deus, que ideia maluca é essa? Pois é, Deus sabe o que faz. Se não tivesse os 25 anos, nós não teríamos a história de Abraão entregando Isaac como sacrifício. Só uma pessoa entendeu. Me ajuda, Rafa, pelo amor de Deus. A Rafa não ajudou, ajuda outro. Você compreendeu? Se Abraão não espera 25 anos, não é forjado, treinado, capacitado, preparado, nós não teríamos a história de Isaac. Ou até teríamos, mas o fim seria diferente. Abraão ia falar assim, não, seu, melhor não. Deixa quieto. O Senhor me deu, agora é meu. Vai cuidar do outro, vai cuidar dos filhos do Ló agora. O meu é agora, o meu é o Isaac. Pega o Ismael então. E não, irmão, é que alguém treinado pelo Senhor não é destruído pelo sonho no futuro. Eu vou melhorar. Tem gente que vive o sonho dos outros e é destruído porque não respeitou o processo que deveria respeitar. Tem gente que o dinheiro destrói, tem gente que o sucesso destrói, tem gente que se destrói por nada, que é pior ainda, porque é meio tonto. Vou falar com você. Tem gente que com nada fica soberbo. Com nada.
Nada. Bom. Como tem gente fofoqueiro no mundo, irmão. Tem gente que Deus deu e não desfruta, porque não viveu o processo para entender que aquilo pertence, que Ele pode usar. Tem gente que as coisas é dono dela e ela não é dona das coisas. Por quê? Porque não teve o processo perfeito das coisas. Então entenda, se é de Deus, tem que ser perfeito. Se é de Deus, não destrói a tua família. Se é de Deus, não destrói os teus filhos. Se é de Deus, não destrói o teu casamento. Se é de Deus, não afeta a sua história. Se é de Deus, não afeta o teu emocional. Se é de Deus, não destrói você. Agora tá cheio de gente vivendo sonho que é para alguns um sonho e tá destruído. Por quê? Porque não tem processo. Irmão, vou falar com você. Tá cheio de gente famosa, doente que você não imagina. Tem gente que não está preparado para ser conhecido. Tem gente que não está preparado para ser reconhecido. Tem gente que não está preparado. E é isso, acabou, eu vou fazer o quê? Só que o fruto de quem não foi preparado para viver algo que está vivendo é triste demais. Depressão, angústia, síndrome do pânico, sabe, pessoas afetadas emocionalmente, que tratam mal os outros, que não conseguem viver aquilo que é maravilhoso, mas são destruídos por dentro. Por quê? Porque não ficaram na sala de espera, pularam degraus necessários, furaram a fila e chegaram no lugar que Deus não deixou chegar, mas foram à força. E aí a Bíblia diz: ai daquele que senta no lugar aonde não foi convidado, vai ser envergonhado publicamente. Isso é uma coisa muito séria. Quando você está vivendo uma vida que Deus não queria que você vivesse, provavelmente você vai passar amargamente a vergonha de estar no lugar onde Deus não te levou. Isso é muito difícil. A sala de espera de Deus, eu quero que você entenda, não tem hora de chegada, não tem fila, não tem preferencial, não tem nada disso. Não tem quem chega vai na frente, não, irmão. Na sala de Deus não tem mérito, não tem nada na sala de Deus. Na sala de Deus é o tempo dele para você, não é o seu tempo para ele. É ele que determina tudo, bebê. Ai, Deus esqueceu de mim. Deus não esqueceu de você coisa nenhuma. É você que ainda está no processo, amadurecendo, sabe, ficando forte, preparando as emoções. É nessa sala de espera que a gente ouve o silêncio, que a gente ouve a voz de Deus, que a gente para de ouvir os outros, que a gente se prepara, porque senão não adianta chegar na realização e o coração está perdido no começo. Eu confesso para você, algumas pauladas que a gente leva na vida, é importante que a gente tenha sido treinado para receber, senão a gente não aguenta. A gente não aguenta, irmão. Não aguenta, não adianta. Se a nossa cabeça não for preparada, a gente não aguenta. Aí você olha para a palavra de Deus e você vai observar que todos aqueles que viveram projetos extraordinários, nunca foi do dia para a noite, sempre teve um processo de espera. A espera é importante. A espera testa a tua paciência, a espera testa a tua fé, a espera testa o teu coração, a espera testa as tuas inclinações verdadeiras, se de fato você quer o que quer pelo motivo certo. Porque aí a gente vai entrar em outras searas que vai levar a gente para longe de Jesus. Eu aprendi um negócio com o Senhor que é maravilhoso, sabe? Que é, enquanto espera, aprenda a agir como aqueles que esperam. Eu vou ser mais específico. Normalmente aquele que está esperando em Deus, aquele que está esperando no Senhor, ele cria uma postura defensiva para dizer que não está esperando em Deus, mas que já se conformou com aquilo que está vivendo. Vou ser específico. Talvez Deus colocou um sonho na sua vida sobre uma realidade distante do que você está vivendo. Vamos dar um exemplo. Talvez seja um filho, comum da história que nós lemos. Talvez seja um filho. E aí você está esperando em Deus e passou 1 ano e não aconteceu nada. Passou 2 anos e não aconteceu nada. Passou 3 anos e nada aconteceu. Aí no 4º ano você muda o discurso e você não diz mais que está esperando em Deus. Você começa a dizer: eu não quero. Não, deixa, tá tudo bem. Eu amo minha família do jeito que tá.
Não, eu gosto assim, eu amo a solitude. O povo solteiro que está há 37 anos esperando para achar a cara metade. Eu amo a minha companhia. Até ontem você estava dizendo: eu creio que Deus vai me mandar alguém maravilhoso. Eu creio que Deus vai me dar uma pessoa perfeita. Eu tenho orado, eu tenho apresentado a Jesus, eu fiz uma lista. Eu amo gente que diz para mim: eu fiz uma lista, Deus deu tudo da lista. Coitada da minha esposa, que eu acho que não fez a lista. Ou fez e Deus entendeu errado, mandou só B.O. para mim. É que é eu, né? Eu não me suporto. Se você se suporta, você deve ter algum problema de narcisismo. Agora, escuta só. Quando você vê que as coisas não acontecem, você muda o disco. Você começa a dizer que não quer. Você começa a dizer que não precisa. Mentira! Para pro irmão do lado, pare de mentir, rapaz. Você quer ainda. Você quer ainda, só você não quer mais se frustrar. E essa é a parada. A sala de espera de Deus. Tem gente que começa a mudar o discurso porque não quer se frustrar com as talvez Deus não esteja no outro lado da porta esperando você para aquilo que Ele prometeu. Então deixa eu te falar uma coisa, meu lindo. Não mude o teu discurso. Continue crendo que Deus vai fazer mesmo que ainda nada aconteceu. Não tenta dizer que você não deseja mais, se você deseja no fundo do teu coração. Não muda o discurso, continua dizendo: eu estou esperando no Senhor. Eu creio que Ele pode fazer. Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar. Então entenda, se você não muda o discurso, entenda, Deus não vai mudar a sua palavra. Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai, mas não é do teu tempo, é no tempo dele. Acelerar não vai adiantar. Mudar o discurso não vai fazer ele chegar antes, não vai colocar ele contra a parede. Então continua dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu vou viver no nome de Jesus. Aí chegou um dia. Irmão, Deus também irrita nós às vezes. Amor, vou te falar. Hoje eu estava conversando com o Alisson, André. Estava conversando com o Alisson. O Alisson fez uma crítica construtiva para Deus. Eu falei: nossa. O Alisson. Tu conhece o Alisson? Ele fez uma crítica para Deus. Que ele acha que Deus devia fazer de outro jeito. Ai, meu Deus, eu tenho vontade de levar o Alisson para a eternidade antes da hora. Eu imagino Deus ouvindo a gente, assim, Deus. Aí ele falou assim: olha, Deus, eu acho que o Senhor devia fazer assim. Talvez o Senhor está indo pelo caminho. Irmão, Deus deve dar uma vontade de dar uma matadinha na gente de vez em quando. Sabe, fala assim: vem comigo, vamos morar junto. Que é aí que tu, sabe? Irmão, é que chega uma hora que Deus diz assim: chegou! Aí você, agora vai, deu tudo certo. E no meio disso, um impasse. Sabe quando você sentiu o cheiro? E o chefe fez assim, e foi por baixo da porta. Irmão, eu lembro na hora de Moisés. Irmão, Moisés ficou 40 anos no deserto esperando para libertar o povo. Quantos anos? 40 anos. Aí ele chegou no faraó, confusão, tiro, porrada de bomba. 10. Meu Deus. 10 pragas. E aí o faraó diz: pode ir, bebê, vaza, todo mundo, ninguém aguenta mais vocês aqui. E aí, irmão, o que é isso? Terra prometida. Partiu. Todo mundo, tão livre. E aí, irmão, livre coisa nenhuma. Eles chegam, tem o mar na frente, não tem para onde ir. Aí ainda por cima Deus pega e lá no Egito endurece o coração de faraó e manda os soldados virem atrás para pegar o povo. Quer dizer, nós estava indo para a terra prometida, estava dando tudo certo, agora ia acontecer. Oh meu Deus, já tinha contado para todo mundo que eu já estava livre. Nunca conte a vitória antes de acontecer. Vou dar um conselho para você, lindo. Não conte a vitória antes de ela estar garantida na tua mão. Deus é criativo demais para mudar histórias e trabalhar no nosso orgulho. Quando a gente conta demais com a vitória, Deus diz: nossa, vou dar uma tiradinha rapidinho, só para ver se o coraçãozinho permanece o mesmo. Irmão, tá todo mundo cantando tamo livre, mar vermelho. Vamos voltar os exércitos atrás. Isso é um impasse. É quando você estava perto demais. É quando você estava chegando na beira do lugar
e de repente, aparentemente, tudo acabou e não tem mais como acontecer. Você estava chegando e de repente tudo deu errado e agora acaba tudo as esperanças. E aí é nesse dia que o tempo que você passou na sala de espera vai determinar a conduta que você vai ter na hora do impasse. Ai, ninguém pegou. Não, eu vou dizer de novo. É no dia do impasse que o tempo que você passou na sala de espera vai determinar a conduta que você vai ter no dia difícil. Vou melhorar. Se no dia da sala de espera você ficou enchendo a paciência, não deixou Deus trabalhar no teu caráter, não deu tempo para Deus fazer o que Ele queria, na hora do impasse você vai enfiar o rabinho no meio das pernas e vai dizer: Deus de fato não queria que eu vivesse isso, e vai voltar para o lugar aonde Deus havia já te tirado há muito tempo. Por isso é melhor que a gente respeite todas as estações, para que nada nem ninguém possa impedir aquilo que Deus vai fazer na nossa história. Porque talvez você não entende, mas o maior limitador do agir de Deus na sua vida é você mesmo. Fala para quem está perto, para alguém de pertinho de você assim, olha no olho dele e fala assim: você é um problema para você. Vou te contar um negócio engraçado. Eu tava estudando, tava lendo o negócio lá, e eu descobri que tem um negócio, assim, o tal de uma espécie de cogumelo que em 24 horas fica grande. 24 horas ele tá no tamanho perfeito. Você acha rápido ou lento? Rápido. Agora, vou te falar, é fácil de destruir um cogumelo, sim ou não? Qualquer pisadinha ele acaba na hora, acabou. Agora eu vou te falar de um carvalho. Um carvalho até dos 20 aos 30 anos é onde ele começa a crescer. Tá, eu vou melhorar, vamos lá. Vamos dizer que você é um ser humano que do 0 ao 20 anos ainda é um meninão. Tá incomodando os outros, tá cheio de espinha na cara ainda. Ai, ai. Aí dos 20 aos 30 é onde você começa a crescer um pouco. Fala pra alguém que tá perto de você: um pouco. Mas dos 30 aos 40, quem tem entre 30 e 40 que levante a mão? Tá, então eu vou falar do carvalho. Não tô dando indireta pra você não, tá? Dos 30 aos 40, o carvalho cresce lentamente, porque a prioridade dele não é o que aparece, é o que está no chão escondido. Tá bom. Eu vou até pegar aqui pra ver se eu não tô falando errado, porque eu estudei do carvalho. E vai que eu tô errando do carvalho, alguém quer plantar um carvalho e vai que cresce antes. É isso aí mesmo. Aí eu tava lendo que tem palavras chiques que a gente tem que aprender pra impressionar vocês. O nome é sistema radicular. Oh, céus! E eu fui colocar no Google o que é o tal do sistema radicular. Aí eu descobri que é as raízes. Pra que serve raízes? Firmeza, nutriente e longevidade. Eu vou melhorar. Então é permanência, estabilidade, maturidade. Você não dá tanto fruto público, mas você está crescendo. Aí a Bíblia vai dizer: e dos 30 aos 70, aí o crescimento voa. Voa. É que eu errei a data. Dos 20 aos 30 é devagar. É só porque eu tenho que confirmar que eu vou voltar. Que eu li aqui, tá vendo? Por isso que é bom ler, né? Não é dos 30 ao 40, faz ufa. Isso, é dos 20 ao 30 para raiz. Fala pro velhinho que tá do teu lado: se você não tiver raiz,
não adianta nem crescer. Porque se você cresce sem raiz, o vento vai te derrubar. E esse é o perigo. Então, dos 20 aos 30, é aqui, ó, cresce lentamente. Dos 30 aos 70, rápido. Agora você vai ficar assustado. Sabe quando um carvalho é considerado maduro? Dos 80 aos 100 anos. Eu vou te encontrar velhinho com 80 anos. Eu vou dizer, agora sim tá maduro, né, miserável? Agora que deu, agora que aprumou o juízo. As brincadeiras à parte, é só uma alusão para que você compreenda que o que produz maturidade, que o que produz longevidade, estabilidade, não é o fruto que a gente recebe, mas o tempo que demora para que ele chegue na nossa mão. Eu não quero que você me entenda mal, mas quando você respeita todas as fases, a colheita ela é obrigatória. Eu vou melhorar. A semeadura ela é opcional, mas a colheita para aqueles que semeiam é obrigatória. Se você for paciente, se você perseverar em oração, se o coração teu não se perder no meio do caminho, se você esperar com paciência nele, em nome de Jesus, a colheita será obrigatória e extraordinária. Deus não volta atrás das suas palavras e Ele vai até o final para que aquilo que Ele te prometeu se cumpra. Então, ao invés de tentar entender quanto tempo vai demorar, é o que eu preciso para amadurecer no tempo que estou te esperando, Deus. E aí, lindo, chega o dia que as coisas que pareciam longe se tornam verdade. E é nesse dia que você vai olhar para trás e vai parecer que nem esperou nada. É loucura, mas eu quero que você compreenda isso, sabe? Abraão é lembrado ainda hoje como o pai da fé. E os 25 anos que ele viveu na sala de espera, ninguém conta. Mas o dia que o Isaac nasceu, naquele dia, o maior milagre das gerações começaram. Mas só começaram porque alguém soube esperar. Eu quero declarar no nome de Jesus, meu lindo, que aquilo que você esperar, você vai colher. Mas a boa notícia é: os teus filhos irão nascer vivendo aquilo que você esperou anos para acontecer na sua história. Talvez na vida dos teus pais não aconteceu, quem veio antes não viveu, mas aquilo que você semear e ver crescer, os teus filhos vão nascer vivendo. Entenda, são 6 passos, não é verdade? Sonho, decisão, sala de espera, impasse e realização. Se você respeita todas as etapas, o final é extraordinário. E eu quero declarar no nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, isso, posição de quem recebe. Eu quero declarar no nome de Jesus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que todos os sonhos de Deus para você irão se realizar na sua história. Etapas não serão puladas, o tempo será respeitado. Você não vai desistir, você não vai desanimar, você não vai mudar o discurso, você vai continuar crendo, você vai continuar declarando que Ele é o Deus da sua história. Nada nem ninguém vai roubar essa fé de dentro de você, até o dia que tudo aquilo que você orou, que tudo aquilo que foi profetizado sobre você, que tudo aquilo que Deus dos céus declarou sobre a sua história se torne de fato a sua vida como um todo. E nesse dia você vai olhar para trás e todo o tempo de espera, todos os impasses irão fazer sentido, e você vai agradecer dizendo: Jesus, obrigado, porque valeu a pena demais.
eu quero que você nessa oração feche os teus olhos e você lembre daquilo que Deus tem semeado no teu coração, do sonho que talvez você carregue e está tão distante. Hoje eu recebi um testemunho antes de vir para a gravação da série. No último evento de Curitiba que nós gravamos, que nós fizemos um evento, durante uma das orações, uma mulher colocou a mão na barriguinha dela, porque ela não podia gerar filhos. Havia uma dúvida muito grande sobre isso. Isso foi há 6 meses atrás, eu acredito, se eu não estiver enganado. E o ano dela está acabando com um exame positivo de gravidez. Ah, linda, não sei se você crê no que eu vou te falar agora, mas Deus não quer que você pare de sonhar. Pelo contrário, aumente o nível do sonho. Vá mais longe daquilo que Deus está colocando no teu coraçãozinho. Creia que é possível, creia de todo o teu coração. Não mude o discurso e se prepare para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. A restauração do teu casamento, a história da tua família, a salvação da tua casa, a tua vida dos teus negócios. Não pare de sonhar. Deus é poderoso para fazer. Em nome de Jesus nós cremos e declaramos, Pai, que aquilo que nós estamos sonhando, nós não seremos frustrados. Os teus planos não cairão por terra, Jesus, e nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo que demore além do que a gente planejou, mas nós vamos esperar com paciência e iremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Não, vocês imaginam se tivesse dado um problema técnico e a gente tivesse que fazer de novo? Não, vocês imaginam que loucura? Oh, meu lindo, eu tenho uma palavra de Jesus para você. De verdade, eu tenho certeza que essa palavra é algo profético sobre você. Esse deserto vai passar, ele não é para sempre. Haverá uma vitória poderosa de Jesus sobre você e uma nova estação do Senhor está chegando em nome de Jesus. Amém. Mas antes de começar, 2 recadinhos rápidos. Primeiro, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Isso, geral, manda nos grupos da família. Eu nunca falei isso pra vocês, mas vocês sabiam que dá pra sair de um grupo de WhatsApp e ninguém sai mais? Ninguém sabe? É uma boa notícia. Bom, manda pra todo mundo, compartilha, comenta. E por último, eu quero falar pra você da nossa associação evangelística. Fazem 5 anos, na verdade 4 anos, que Deus fez nascer um projeto que hoje serve milhares de pessoas. Eu nunca dei publicidade para isso, mas agora Deus está levantando os nossos horizontes para projetos extraordinários. E eu quero fazer uma declaração de fé, como a última mensagem aconteceu. Nos próximos anos, as maiores cruzadas evangelísticas do nosso país serão gratuitas nas capitais das maiores cidades. Não, você não está pegando, você é de São Paulo, você não está pegando. Nós vamos parar o Vale do Engabaú, a gente vai parar a Avenida Paulista, a gente vai levar o Evangelho a lugares que nunca chegaram. Irmão, a parada vai ser diferente, vai ser a cruzada evangelística. Então, lindo, eu quero que você faça parte dessa história. Um exército está nascendo e você pode ser alguém que seja um voluntário, que sirva, e você também pode servir com os teus recursos. Se Deus te deu isso, faça. As recomendações estão aqui embaixo e você pode acompanhar no Instagram da nossa associação, AE Dave Leonardo. São mais de 310 mil pessoas cuidadas através da nossa associação, e você é parte disso a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Vamos pro vídeo. Ai, de quem é a culpa de dar as coisas erradas na nossa vida, né?
Já percebeu que sempre o culpado é os outros, já viu? O culpado é o estagiário. Coitado dos estagiários, irmão. Sofre que Deus o livre. E eu já fui estagiário, irmão. Eu nunca fui culpado de nada que aconteceu. Nunca fui culpado de ser encontrado pelo gerente do banco. Ai, deixa pra lá, é muita fofoca pra um dia só. Mas a gente sempre tá colocando culpa nos outros, né? Culpa é do meu pai. Culpa é da Jéssica. Sempre tem uma Jéssica fazendo confusão. Tem Jéssica aí, perdão. Sempre é culpa dos outros, nunca é nossa. Então quando o deserto dura demais, Deus é o culpado. Ou é a culpa do inimigo. Você já viu? Tem gente, qualquer coisa que dá errado, diz: o inimigo se levantou. Bom, o inimigo nem saiu de casa nesse dia, tá dormindo. É você que é tudo atrapalhado. É inveja dos outros. É inveja. Não, é você que é tonto, que conta pra todo mundo. A questão é: nós culpamos os outros pelos nossos fracassos e terceirizamos as responsabilidades que deveriam ser nossas. Mas quando dá certo, aí a gente diz: é que você não sabe o quanto eu batalhei. Você conhece alguém assim? Porque eu fiz tanta coisa, eu ajudei tanta gente. Não, irmão, é que a gente precisa entender o nosso lugar no mundo, sabe? Eu vou contar-lhes uma história. E essa história, para mim, é o texto áureo do Velho Testamento, porque mostra um povo que foi julgado e perdeu grandes oportunidades por não serem responsáveis com as suas atitudes. Essa não é uma palavra sobre milagre, essa não é uma palavra sobre sonhos, essa é uma palavra que vai puxar a tua orelhinha assim, bem gostosinho, top, e vai puxar e vai emendar com a outra lá atrás. Fala para quem está perto de você, diga assim: a maioria dos BO da tua vida é culpa tua. Fala para a esposa também, aproveita. Você não vai poder dizer que ela está errada em outro momento. Então aproveita agora, fala: talvez, longe de mim, mas é a palavra. Ai, meu Deus do céu. Diga pro teu esposo, diga: viu, te falei hoje em casa. Êxodo capítulo 13, versículo de número 20. E começaram a sua jornada. E acamparam em Etã. Etã é o nome da cidade. E a Bíblia dizia: esse era o começo do deserto. Então eles estão aonde? No começo do deserto. No outro lado do deserto, a Bíblia diz que há uma terra prometida, esperada, preparada para eles, com casas lindas, com um lugar que emana leite e mel, que eles não semearam, que eles não plantaram, mas eles irão colher. O nome disso é graça. Amém? Aí o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Então Deus está dizendo: eu vou cuidar de vocês, vou guiá-los no caminho, e esse caminho vocês vão poder andar de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite de diante do povo. A Bíblia está dizendo que Deus, nos 40 anos que o povo ficou no deserto, Deus nunca tirou a coluna de fogo, nada, Deus nunca tirou. Deus nunca deixou eles sem direção. Ou seja, por que eles se atrasaram tanto? O X da questão é: se Deus preparou um caminho, observe comigo por favor isso. Se Deus preparou um caminho, se Deus tinha um endereço, que é diferente do que Deus fez com Abraão, por exemplo.
Com Abraão, Deus disse que mostraria o lugar. Para eles, Deus já disse como seria o lugar. É uma terra que emana leite e mel. É uma terra maravilhosa. É uma terra linda. É uma terra poderosa. É uma terra, uau, maravilhoso. Então saiam do Egito. Saiam do Egito. E aí a Bíblia diz que o povo saiu do Egito para a terra prometida. E tinha coluna de fogo, nuvem de fumaça. Havia luz, havia direção. E esse povo não chegou e demorou 40 anos. Já parou para pensar que tem coisas que Deus de verdade faz demorar, mas tem coisas que Deus queria que fosse rápido. Existem coisas que Deus tem pressa para fazer na nossa vida. Existem coisas que Deus quer que seja para ontem, que você levante logo, que você viva rápido, porque há uma urgência no nosso tempo. A Bíblia diz: os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. Cadê os ceifeiros? Cadê as mulheres de Deus? Cadê os homens de Deus? Cadê as famílias? De verdade, você acha que Deus não quer abençoar o teu casamento para ontem? Você acha que Deus quer ficar enrolando você para abençoar a tua vida? Você acha que Deus não quer que você viva logo o plano dele? É óbvio que Ele quer, mas a pergunta é: se Ele quer, por que não acontece? Existem coisas que é coerente a gente esperar o tempo. Eu sempre uso o exemplo dos meus filhos. Os meus meninos, eles amam carro, mas isso não os torna aptos a dirigir um carro. Eles não têm idade, eles não têm tamanho, eles não têm maturidade. Então tem coisas que de verdade é preciso que a gente se amadureça, sabe? É importante que a gente esteja mais preparado. Mas para algumas coisas já poderia ter acontecido há muito tempo. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido no ano passado e não aconteceu. Existem coisas na nossa vida que era para ter acontecido em 2016 e ainda não aconteceu. Já era para a gente estar na terra prometida, já era para a gente estar vivendo coisas extraordinárias, já era para a gente estar vivendo algo poderoso, mas a gente ainda não viveu e a gente ainda não entendeu por que não está vivendo. Alguém vai dizer: Deus não está fazendo milagre. Não, irmão, tem milagre dia e noite no deserto. O maná cai do céu, a nuvem de fogo, a coluna de fumaça. Tem milagre todo dia, a água sai da rocha, o mar vermelho se abre, uma nuvem de codornizas, a roupa cresce no corpo. Tem milagre todo dia. Então o povo não saiu, não ficou no deserto por falta de milagre. Tinha milagre todo dia. Sabe, diga com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: na minha vida tem milagre todo dia. E você está vivo, bebê. Você está aí me ouvindo agora, tem fôlego no teu pulmão. Você me ouve com os teus ouvidos, você está me vendo com os teus olhos. Você está aqui agora. O pau está torando, tem guerra, tem crente sendo perseguido, gente sendo morto pelo evangelho. E você está aqui sentado lindamente, ouvindo uma palavra. Você está aí no seu carro, na sua casa, whatever, aonde você está me ouvindo. Tem gente que não tem o privilégio de ouvir uma palavra do evangelho porque foi proibido. Isso é um milagre, meu lindo. Tem gente que era para estar aqui e não está mais. Você está aí me ouvindo, isso é um milagre. Falei: eu sou um milagre. Então o problema não é milagre, entendeu? O problema não é milagre, o problema não é isso. A gente está aqui agora. Então, se o problema não é falta de milagre, por que ainda não vivemos nada do que somos preparados para viver? Por que não vivemos? Por que ainda estamos andando em círculo? Por que ainda não estamos vivendo o sobrenatural de Deus? Por que ainda a nossa vida é vazia? Por que ainda a gente ainda está chorando pelo mesmo motivo? Por quê? E aí a Bíblia vai dizer: Deus, por conta da desobediência do povo, a desobediência fez com que o deserto, que era para ser passageiro, virasse um lugar de 40 anos de permanência. E aqui eu entro na responsabilidade do que de fato é ser alguém cristão. Sabe? É aqui o cerne de tudo, aonde nasce uma responsabilidade que não torna a graça de Deus inútil sobre a nossa vida. O fato de sermos amados por Jesus, o fato de ter a graça de Deus derramada sobre mim e sobre você, o fato de colhermos daquilo que não plantamos pela graça de Deus, não faz com que o deserto passe logo, se o nosso coração não estiver nele de maneira completa.
Eu poderia ser específico e talvez seja de uma maneira educada para não me tornar pesado a vocês. Mas tantos de nós queremos viver o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele. Quantos de nós cobramos Deus? Deus, faz alguma coisa, mas a gente não fez nada. Nós não fazemos o mínimo. Nós não temos temor nenhum. E aí quando nada acontece, Deus é o culpado. Quando nada acontece, o inimigo se levantou. Quando nada acontece, os invejosos que se levantaram. Quando nada acontece, foi o meu pai que me educou errado. Não, lindo, calma aí. O dia que Deus te tirou do Egito, o dia que Deus te tirou da escravidão, Ele queria que você fosse livre. Mas você está querendo viver como escravo. Eu sei que é difícil dar um glória a Deus agora, mas eu vou pedir encarecidamente. Não era para ser agora, era para ser agora, depois que eu vou falar agora o negócio rapidão. Deus te chamou para ser livre. Mas é você que está com a tornozeleira eletrônica, que ainda está mostrando para o Egito aonde você está, que ainda não entendeu que Deus te tirou daquele lugar e que você não combina mais com aquele lugar da onde Ele te tirou. É você que ainda está na vontade de Deus, tentando viver como se Ele não tivesse chegado na tua vida ainda. É você. Eu tenho orado muito para que a geração que me ouve amadureça logo. Amadureça de verdade, sabe? Não adianta você me ouvir e achar que isso te torna alguém de Jesus. Não, isso não te torna ninguém de Jesus. Isso te torna um espectador de uma palavra que às vezes te anima, que às vezes te confronta, mas não tem o poder de mudar você se você não levar isso para a sua vida diária. O Evangelho não é sobre o que você ouve, é sobre o que você decide colocar em prática na sua vida. Então, meu lindo, não adianta nós desejarmos o melhor de Deus entregando o nosso pior para Ele, sem temor, sem comprometimento, sempre vazio, sempre desligado. Para pensar, lindo, quantos de nós na presença de Deus estamos desligados da vida? Estamos olhando as coisas que estão passando lá fora, estamos cuidando da vida dos outros, estamos resolvendo coisas que não era para ser resolvido, e aí a nossa vida está em círculos e nada acontece. E Deus está olhando para você dizendo: o milagre está todo dia acontecendo. Todo dia eu estou aqui, todo dia tem coluna de fogo, todo dia tem a provisão, todo dia. Então é você que transformou um lugar de passagem num lugar de moradia. Não fui eu que quis isso para você. Porque todo mundo está dizendo: eu estou vivendo o processo de Deus. Não, lindo, você não está vivendo o processo de Deus, não. O processo de Deus já tinha que ter acabado faz 10 anos atrás já. Agora é só você que se perdeu. Desculpa, me perdoa. Eu estou no processo de Deus. Conversou com ela ano passado, ela disse a mesma coisa. Passou 5 anos, nada aconteceu. Eu estou no processo. Deus está trabalhando. É o processo. Passou 30 anos. Eu estou no processo de Deus. O que é isso, irmão? Não é processo, irmão, é que você é repetente mesmo. Você nunca passou de ano, você nunca passou direto. Você está na terceira chamada já da vida, meu lindo. Então me desculpa te incomodar um pouco, mas não é processo de Deus que você está vivendo não, irmão. É só você que é tonto mesmo. É só você que não obedece. É só você que não ouve Deus e pratica o que Ele está falando com você. É só você que está caindo no mesmo buraco toda semana. É só você que não consegue mudar o teu caminho. É só você. Desculpa. Tô leve, já tô mais leve já. Fala pra quem tá perto de você. É pra nós isso aí, tá? Não é pros outros não, é pra nós mesmo. Olha, essa pauladinha é pra gente mesmo, porque a gente tá aqui, não é pra quem tá lá fora, é pra gente. É você que tá no Uber, é pra você mesmo aí, é isso. Porque a gente também apoia dizendo: pra quem que Deus tá falando um negócio desse? Você já viu? Sabe qual que é o pior deserto? É aquele que a gente não reconhece. É aquele que você tá vivendo a vida toda
e não sabe que está no deserto, porque você está tão anestesiado pelo calor do deserto, que nem se ligou que a tua vida está parada há 10 anos, todo mundo foi embora e você está no mesmo lugar ainda. Sabe qual que é a coisa mais triste da vida? É quando você encontra gente que parou no caminho e não prosperou, não seguiu, não avançou, não foi embora. Está no mesmo lugar. É triste demais quando você conversa com alguém que não foi. Eu vou te falar uma coisa, tem coisa que combina com solteiro, que quando você casa é ridículo você fazer, sabia? Eu sou casado faz 16 anos já. 16 vai fazer, eu acho. Se eu estiver errado, talvez eu já teria 16 nessa data agora. E aí eu... Ai, meu Deus. Quando a gente tem 17 anos assim, tem umas coisas que é legal a gente falar. Sabe, quando a gente tem 20 anos, tem umas coisas que combina a gente fazer assim, umas brincadeiras. Ai, olha, que maneiro, que jovem. Mas tem coisa que chega um certo tempo que é ridículo a gente fazer. Chega uma hora que não combina mais assim, sabe? Dá até vergonha. Sabe, tem coisa linda que fazia sentido quando você tinha 15 anos fazer. Tinha uns conselhos que você dava, que fazia sentido quando estava na época da malhação ali, sabe? Quando estava no Orkut ainda, lá fazia sentido, mas já passou. E às vezes a nossa cabecinha ainda está falando a mesma coisa, está fazendo as mesmas brincadeiras, ainda está com o mesmo relacionamento com Deus, vazio, fraco, só vive uns 190. Quando dá um BO a gente liga, mas quando passa a gente esquece. Coisa que não faz mais sentido, entendeu? É que eu não quero falar pené assim, né? Mas eu tenho pessoas assim que eu não consigo mais conversar, que eu amava antes, mas hoje dá um pouco de vergonha assim conversar, porque ainda tá conversando coisa de 10 anos atrás ainda. E não é nem saudosismo, é porque ainda tá naquela estação ainda, sabe? Ainda tá olhando pra mulher na rua e assobiando ainda, assim, que vergonha que dá. Ainda tá afundado em pornografia, ainda tá discutindo a mesma coisa, ainda é a pasta de dente, ainda sabe, é umas coisas sem sentido. E esse é o negócio, a gente que escolheu ficar nesse lugar. Todos os dias Deus abre uma porta pra gente. Todos os dias Deus nos mostra um novo caminho. Todos os dias Ele diz: lindão, eu tô aqui, bora, levanta, vamos embora. Acorda, muda de rotina. Vai, meu filho, faz alguma coisa. E a gente tá assim, não, é porque o Senhor esqueceu de mim no deserto. Não, meu lindo, Deus tá gritando com você faz 20 anos. Vaza daí, meu lindo, eu não fiz o deserto pra você morar. Eu fiz o deserto pra você amadurecer. Eu fiz o deserto pra você crescer. Eu fiz o deserto pra você aprender, mas não é pra ficar aí. Vaza daí, pelo amor de mim mesmo. Então deixa eu te falar, meu lindo, não acha que Deus te deixou no deserto e te esqueceu lá. Não, meu lindo, foi você que se esqueceu nessa estação. Foi você que não permitiu que Deus amadurecesse você. Foi você que não mudou até agora. Então não tem ninguém culpado da tua vida tá dando errado. É só você que não cresce. É só você que não amadurece. É só você que ainda está colocando a culpa nos outros e não assumiu que é a tua falta de oração, que é a tua falta de vida com Deus, que é a tua falta de temor. É você o culpado. Olha que agonia. Então, meu lindo, acorda logo. Deus, o que eu preciso fazer? Olha para cima. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, a nuvem de fumaça está na tua frente. É só seguir que a terra prometida está te esperando. Tá bom, né? Já apanhamos bastante já agora, eu acho que... Se tem alguém no deserto aqui, irmão, se eu fosse você, tava chamando o Uber agora já. Gostei dessa. Chama o Uber logo, lindo. Chama o Uber logo desse deserto. Vaza daí. Pede carona. Some daí. Some. Não tem como. Agora, é que tem um problema. É que tem lugar que o Uber não te acha. Não chega. Está tão longe da realidade às vezes. Você vai ter que levantar, vai ter que pedir perdão, vai ter que se arrepender.
vai ter que sacudir a poeira e dizer: Jesus, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero. E aí, lindo, você vai ter que ser cabra macho para dizer: eu vou mudar o caminho, eu vou mudar a direção, eu vou mudar as coisas, porque eu não quero viver mais uma estação no deserto. Lembre-se, lindo, o deserto, você não fica por falta de milagre. No deserto você não fica por conta do propósito de Deus. Não, lindo, às vezes você só está no deserto porque você não aprendeu a obedecer a voz do Senhor. Deus te fala à direita, você vai para a esquerda. Deus fala para você parar, você continua. Deus fala para você continuar, você para. Então é como se você estivesse num ciclo vicioso de desobedecer. E é por isso que talvez você está preso ainda nessa realidade. Mas eu quero que você entenda, lindo, que se você ouvir a voz de Deus, o deserto de 40 anos você vai passar em minutos por ele. Não, 10 améns. Então deixa eu refrescar e trazer um pouco de esperança para você. Ei, lindo. O propósito de Deus com você não é que você more no deserto. O deserto é um lugar de passagem, e durante essa passagem você precisa amadurecer, crescer, evoluir, ficar ainda mais cheio do Espírito Santo, porque o deserto que talvez demoraria anos, pela velocidade do teu crescimento vai demorar dias, porque tudo passa, e quando nós estamos atinados à vontade de Deus, passa ainda mais rápido. Você não precisa morar nesse lugar de sofrimento. Passe correndo, o que demoraria anos, se você estiver conectado com Deus de verdade, vai passar rápido demais. Então a pergunta não é quando o deserto acaba, é: Deus, o que eu preciso fazer enquanto estou aqui? E a única coisa que Deus quer que você faça é: escute e obedeça. Vamos criar uma situação hipotética. Estou com um problema no meu relacionamento. Deus resolve o meu marido. Ai, meu Deus, vou ter que... confusão. Deus muda a vida dele. Ai, Deus ajuda ele a melhorar. Deus converte ele. Aí Deus está olhando para você assim: puxa, eu queria fazer tudo isso em você também. Ai, Deus salva minha mãe, muda a vida da minha família. Aí Deus está olhando assim: puxa vida, eu queria fazer tanto isso em você também. E esse é o negócio. Enquanto você está dizendo Deus faz neles, Deus está dizendo: deixa eu começar em você primeiro. Deixa eu começar em você primeiro. Ei, lindo, quando nós olhamos para a palavra de Jesus, eu olho para o final dessa história, onde Moisés não entra, aonde o povo não entra. E aí Deus dá um conselho para o povo: escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué se levanta: escolham hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos vossos pais que ficaram da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ele diz: eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que é isso, lindo? Postura de alguém que amadureceu. Não importa o que vocês vão fazer, eu vou viver de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Eu não sei o que você está pensando, mas se talvez você está pensando em mandar essa mensagem como indireta para alguém, talvez é só para você mesmo hoje. E olha que até é estranho, porque eu quero que você compartilhe, mas talvez está na hora de você parar de orar pelos outros e começar a pedir misericórdia a Deus pela tua vida, para que o deserto seja abreviado. Ai, lindo, eu quero dar essa palavra de Jesus para você agora. No nome de Jesus, o deserto será abreviado. O tempo não será longo, o tempo será rápido, porque Deus tem
pressa de fazer coisas extraordinárias na tua vida. Portanto, quanto antes você amadurecer, quanto antes você compreender a voz de Deus, mais rápido Deus vai te tirar desse lugar. Porque, de verdade, Deus está levantando as vozes desse nosso último tempo. E talvez você seja essa voz, a sua família seja esse farol. Então, lindo, vaza do deserto rápido. Deus tem algo para fazer poderoso na sua história. Jesus, muito obrigado, Pai, porque hoje o Senhor sacudiu a nossa cabecinha. O Senhor não nos deixou do jeito que nós pensávamos que estávamos. Não, Jesus, a culpa é nossa também. O marido é meio vida louca, Jesus, mas a culpa é nossa. Fala aí, linda, vai. A culpa também é minha, Senhor, eu preciso melhorar. E quando eu aprender aquilo que demoraria tempo, vai passar em minutos. No nome de Jesus, amém.